Nesse vídeo nós vamos falar um pouco a respeito do que eu vejo como o futuro da bruxaria, o futuro da Wicca, né? Como uma religião que tem tudo para ser a religião do futuro e como ela vai ter um papel cada vez mais importante no Brasil e no mundo, na política inclusive, tá? Esse vídeo vai ser bem interessante, fique por aqui. Como eu falei no vídeo anterior, sobre a questão da liberdade, se a gente tem ou não, né? Eu levantei uma tese que é a seguinte, né? A gente tem hoje situações no mundo, situações climáticas, racismo, homofobia, machismo, injustiça social, fome, crise ecológica. Se a gente for enumerar todas as mazelas que a gente está vivendo hoje, de alguma forma, ou as religiões existentes não deram conta, ou elas até motivaram que esses fatos acontecessem, né? Que chegássemos nesse ponto. Elas sempre estiveram ligadas ao poder e aí também, se podiam, não fizeram ou até estimularam que as coisas chegassem nesse ponto. Então, hoje, nós, assim, é que a gente não tem ainda um alcance, ainda porque a Wicca é uma das religiões que mais cresce, né? E as pessoas entenderem que existem alternativas. E aí a gente fala sobre a questão do como a gente vê a Wicca como uma... talvez a opção de uma religião para o futuro. A Wicca trabalha a questão da diversidade. Quando a gente fala que cada um tem os seus dons, cada um tem as suas habilidades, cada um tem um propósito de vida, a gente está falando também sobre a valorização daquilo que cada um traz, quer dizer, o propósito divino que todo mundo tem. E nisso a gente está falando que a gente tem que entender e incluir e assimilar, aproveitar, porque é aquela coisa, não existe progresso. Aliás, sempre que houve alguma tendência progressista, e eu falo até vacina, né, gente? Tem aqueles que vão se opor, vão achar que aquilo é alguma coisa, enfim. A Wicca, ela tem uma visão aberta. O fato de não ser uma religião presa a conceitos de um livro, né, de uma teoria ultrapassada, obsoleta, ela traz a possibilidade de você ter uma abertura mental para entender as coisas, estar antenada com o mundo, né? Então, essa diversidade, ela faz parte da Wicca. Outra coisa, a questão de incluir, né? Incluir e de também não ser totalmente desconectada com a ancestralidade. Quer dizer, a gente tem que ter esse cuidado de ter essa coisa, essa predisposição para aceitar o novo, para aceitar o diferente, para aceitar as coisas, mas a gente também tem de ter o respeito aos conhecimentos, as técnicas, a força que a gente traz dos ancestrais. Essa força é a força de vida, é a força que é o propósito, né? Quer dizer, a gente se vê, nós bruxos nos vemos como a continuidade daquilo que veio antes, mas uma continuidade não repetitiva, uma continuidade evolutiva. Quando um pai, uma família educa, dá o melhor de si para um filho, para os seus descendentes, ela está querendo que aquela pessoa vá além para quando eles voltarem a vida esteja mais fácil, a vida esteja melhor. Né? Então, às vezes existem as questões, as crises geracionais, mas
porque as pessoas às vezes têm dificuldade de aceitar esse novo, mas sem esse movimento de a cada geração e superando as mazelas das gerações anteriores, não existe progresso, né, gente? Então, sim, a gente tem essa perspectiva de não renegar a ancestralidade, mas está muito aberto àquilo que é o novo, né? A gente também tem, a bruxaria já é da natureza da bruxaria uma perspectiva que não é nem competitiva e nem expoliativa em relação à natureza, em relação à vida. Então a gente não está aqui para dominar as bestas ou de fazer alguma coisa do gênero, a gente está aqui para interagir. A gente está aqui para interagir. Então, essa perspectiva já vai mudar toda a forma como a relação do ser humano em respeito à natureza, em respeito aos ciclos, a questão das fases da vida, né? Quando você tem um respeito à natureza, você também vai ter um respeito aos seus ciclos. Então, as pessoas não têm aquele apelo pela juventude, pela beleza. Existem as fases da vida, cada um tem a sua fase, tem os seus prós e contras, e isso sendo respeitado e sendo incluído. Né? Então, as pessoas não perderam a utilidade como mão de obra e sim ganham como pessoas que têm algo a trazer para a sociedade, um legado, um conhecimento, uma experiência de vida. A gente também tem a questão além de acompanhar a evolução, a gente tem, assim, a gente parece que traz todas as respostas para esses temas que foram descuidados, negligenciados ou mesmo causados pelas outras religiões. Né? É muito uma resposta, é muito uma solução, apontando perspectivas mais saudáveis. Né? E mesmo que, se no caso as nossas perspectivas ainda não forem as perfeitas, a gente também está abertura para estar assimilando e desenvolvendo e aprimorando. Além dessa questão, a gente também percebe que a própria magia em si, ela vem se sutilizando. Antigamente, a gente percebia que a magia ela era muito ritualizada, ela era muito presa ao material, né? A ideia de que você precisava fazer tal coisa de tal forma, as coisas tinham que ser feitas daquela forma, com aqueles materiais, com local específico, tudo. O fato da gente ter ingressado nessa era da informação, essa questão da internet e tudo mais, fez a gente entender que a gente está já entrando numa situação de realidade virtual. Né? Hoje o nosso ponto de encontro com as pessoas não é mais uma sala de estar, né? E isso não tem tido, pelo menos eu não vejo uma perda. Eu acho que facilitou, porque nos últimos anos cada vez mais deslocamento, arranjar estacionamento, lugar para você fica cada vez mais difícil as pessoas se encontrarem, né? Então, de certa forma, é uma solução. E na questão da magia, se mostrou como as coisas não precisam ser literalmente no físico. As coisas, elas estão já... A assimilação de algo mais energético está chegando também na questão da magia. Então, a gente percebe que a magia em si está evoluindo. Por exemplo, eu falo para os meus alunos, assim, gente, às vezes você não precisa estar montando um altar, você não precisa estar fazendo uma coisa. Eu, inclusive, estimulo a que elas dependam cada vez menos de ter a data específica, o horário específico, sabe, a vela da cor específica, tudo, porque vai ficando inviável. A magia tem que estar disponível para a gente
na velocidade com que as coisas estão acontecendo, né? E isso torna muito mais ágil, mais eficiente. É uma evolução, né? E isso também vai fazendo com que as pessoas elas não fiquem dependendo de ter um local para reunião, elas não fiquem dependendo de ter nem idioma, né? Você pode fazer um tradutor e estar falando simultaneamente com pessoas de outro país, trocando informações, estabelecendo uma rede de contatos, transmitindo o conhecimento de uma forma que é, de um lado, orgânica, porque é o boca a boca, mas vai exponenciando, porque fica uma coisa, a possibilidade da tecnologia cria a possibilidade de você estar difundindo em âmbitos que você não alcançaria se fosse no físico, né? Então, o entendimento disso está muito engajado na comunidade dos bruxos, né? A gente não está pensando, do mesmo jeito que a gente se reunia em clareiras, hoje a gente não precisa mais nem estar deslocado da cidade, nem estar em ambientes físicos para ver essa reunião e nada. Então, a magia ela vai evoluindo. Ela vai evoluindo e, assim, tem uma outra questão que, como todo estudo sempre foi conhecimento, sempre foi muito caro, né? Eu mesma, os meus primeiros livros eram estrangeiros, levavam 3, 4 meses para chegar. Aliás, até para descobrir, né, porque antigamente não tinha, vamos procurar no Google qual é o livro sobre esse assunto, né? A gente tinha que ler a indicação de um livro num outro livro para a gente fazer uma encomenda, encomendar, esperar, ter que traduzir do inglês ou de outras línguas. Hoje tudo está disponível, né? Então, também muda o perfil do bruxo, né? Antigamente, um bruxo, ele servia ao rei, ele servia aos poderosos, ele servia aos reis, ele servia a cúria, ele servia a quem podia pagar os estudos deles, né? E aí eram nobres com a perspectiva de classe, de pessoas que tinham uma formação da nobreza, e que agora, e que precisavam, para sobreviver, de ter patrocínio, né, de alguma pessoa mais abastada, e aí nessa não tinha como fazer, a magia servia para esses propósitos. O fato de hoje a magia estar a coisa mais acessível, tanto o conhecimento como a percepção de ter esse poder, né? Eu devo também mencionar uma coisa interessante, que é assim, além da internet, a questão dos anos 90, do aparecimento do jogo do RPG, e o Harry Potter e esses livros também, fizeram com que as gerações de jovens começassem a mesmo não adotando como religião, a terem uma visão de um outro mundo que podia ser mais mágico, né? Isso ajudou, sim, hoje, o que a gente está vivendo na difusão, quer dizer, primeiro entra como um jogo, como uma brincadeira, como uma coisa que traz uma sensação de empoderamento que depois do jogo continua, persiste, né? Então as pessoas elas tiveram essa possibilidade de começar a entender que, sabe, peraí, eu estava brincando, mas de repente consegui. Então, será que isso existe? Né? A gente, se for pegar aspectos históricos, a gente vai ver que sempre teve bruxos, magos, astrólogos envolvendo a questão da política, né? E hoje, o fato de ter bruxos de outras classes sociais, com uma formação intelectual, com um senso de classe, vai fazendo também com que a magia ela também adentre ao campo do ativismo político.
Quando teve a eleição do Trump, né, foi notório, porque apareceu em noticiários, até aqui no Brasil, do movimento dos bruxos que estavam contra ele, né, ativismo concreto, né, nunca tão descaradamente as pessoas usaram a magia para a finalidade de interferir na política. E isso vem crescendo, né? Então, por quê? Porque a gente está... É aquela coisa, a gente entende que a magia, às vezes, é o recurso daqueles que não têm outros recursos, não tem voz, né? Então, se eu tenho possibilidade de resolver um assunto chamando a polícia, apelando para o governo, fazendo alguma coisa, a gente não precisa usar magia. Agora, quando você percebe que um estado foi alagado e a perspectiva é que, a partir de agora, sucessivamente, toda vez que chover, vai alagar. Sabe, existe a iminência de degelo do Polo Sul e das geleiras causarem um aumento do volume dos oceanos. Tá meio sério, né? Iminência de uma guerra mundial. Eu não sei se vocês conhecem, mas na época da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, houve um movimento dos bruxos da época de criar uma parede, uma muralha, para que os alemães não invadissem a Inglaterra e os alemães não conseguiram invadir a Inglaterra, né? Então, e foram assim, reuniram bruxos que seriam rivais, inimigos praticamente, mas que para defender o país eles criaram essa barreira e essa barreira foi útil, funcionou. A mesma coisa, então, a gente fala, hoje, a gente não está, primeiro, sozinho. A gente tem o plano espiritual, os encantados, a gente não pode esquecer, sabe, o pessoal fala, não, caipora, saci, esses seres que os ancestrais consideravam como protetores da floresta, protetores da natureza, esses seres, se eles existiram, então a gente tem que estar se aliando a eles para que haja uma proteção para as nossas florestas, para os nossos áreas de natureza, de reservas, né, naturais, né? Porque essas reservas naturais, a hora que se acabarem, viram desertos, né, gente? Questão de justiça social, né? A gente está vendo na política as mentiras, as fake news, manipulação de massa, a religião de novo, antivacina, terraplanismo, vamos eleger tal fulano porque ele é da nossa turma, enfim. Essas coisas elas precisam ser refreadas, né? E é o cidadão comum que enxerga que tem que enfrentar grandes poderes econômicos, políticos e culturais, né? Então a gente não pode só usar essa coisa, não, vamos lá para a avenida fazer um movimento, vamos fazer um abaixo-assinado, gente. Ai, gente, eu duvido que alguém leia abaixo-assinado. Abaixo-assinado é só para fazer alimentar algoritmos. Não serve para outra finalidade. Eu não vejo movimentação de dar certo alguma coisa, alguém querer ouvir alguma coisa. Então, aí a gente percebe assim, sim, a magia ela pode ser e deve ser usada como um instrumento de justiça social, de combate a essas questões, a luta pela paz, para que predomine a paz, que os países encontrem soluções, que os governantes com más intenções não sejam eleitos, né? Movimentos dessa forma e sim, se amparando nas forças da ancestralidade dos seres que são da natureza, né? Eu gostaria muito que
vocês considerassem esse tema, né? E passassem a perceber assim, que não é, não, eu vou ser bruxa, então na lua cheia eu faço um pedido, e eu, na lua nova eu faço outro, eu estou honrando a Deus, barari barará, mas na minha vida as coisas estão andando, sabe? Essa ideia que a bruxaria, a magia é para só solucionar os seus assuntos pessoais, né? A gente tem que pensar também que não, porque é também um assunto pessoal quando de repente alaga o seu estado, né? Os assuntos pessoais vão começar a ficar mais abrangentes. A gente vive uma pandemia, né, gente? Os assuntos pessoais, o conceito de assunto pessoal está ficando um pouco mais inclusivo, e a gente tem que ter também uma visão mais inclusiva quando a gente vai usar energeticamente as nossas forças para causar alguma mudança, né? Estão gostando dos nossos vídeos? Deem a forcinha, ajuda compartilhando, deixando seu like, se inscreve no canal se é a primeira vez que você está assistindo nossos vídeos. Sugestão de pauta, né? Eu sempre gosto que vocês deem sugestões de pauta. Eu dou sempre preferência para temas abrangentes, né? Eu não vou abordar aqui nesse nosso canal dicas de feitiços, particularidades, né? Que seriam coisas mais voltadas para um curso, para a atividade do nosso treinamento, do curso. A gente vai abordar aqui os temas que são mais abrangentes dentro da Wicca, né? Porque o público que está aqui é o público que vai ser despertado para essa nova visão de vida, então a gente tem que abordar essas questões. Estão gostando? Deixa o seu like aí e até semana que vem, então.